Depois da vitória de ontem, o presidente eleito Javier Milei vai se encontrar hoje, é a previsão, pelo menos, com o governo de Alberto Fernandes para começar aquele processo de transição. Marcelo Favalli tem mais informações. Milei levou muito a sério o que disse no discurso de vitória que um novo ciclo de administração federal da Argentina começava naquele momento. O novo presidente ignorou o fato de ser feriado nacional no país nesta segunda-feira e vai iniciar imediatamente o governo de transição. Para tal, se encontra hoje com o atual chefe de Estado, Alberto Fernandes, de quem vai receber o bastão no próximo dia 10, na cerimônia de posse. A vitória nas urnas de Javier Milei acende um sinal de alerta no peronismo. Embora as pesquisas apontassem para a vantagem do libertário, a apuração terminou com o então ministro da Economia 11 pontos percentuais atrás do rival eleito. O novo presidente conquistou 55,7% dos votos. Sérgio Massa acabou com 44,3% da preferência dos eleitores. A atual vice-presidente, Cristina Kirchner, teve um domingo silencioso, de pouca manifestação pública. Ela entra no topo da lista de derrotados neste segundo turno. O kirchnerismo, movimento de esquerda que leva o sobrenome dela, vai perder força e prestígio. Ainda mais se ela for condenada pelas acusações de corrupção que enfrentou durante o mandato que está acabando no mês que vem. Uma eventual vitória do afiliado político Sérgio Massa lhe garantiria algum tipo de cargo no Executivo Federal e, consequentemente, imunidade. Uma multidão tomou o centro da capital Buenos Aires depois que Sérgio Massa reconheceu a derrota. Tanto as celebrações quanto a taxa de participação no segundo turno ajudam a entender o tamanho da frustração dos eleitores que vivem na segunda maior economia da América do Sul. Muito aplaudido foi Javier Milei por essa multidão de apoiadores quando ele apareceu no hotel em que ele montou o seu bunker, o seu comitê de campanha, e falou que agora começa um novo jeito de se fazer política, acabando com o antigo modelo que ele tanto criticou na campanha. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potência mundial. Com uma inflação perto dos 143% ao ano e 40% da população na pobreza, os argentinos traduziram em votos as promessas de mudança e críticas contra a classe política do candidato visto como outsider. Em seu discurso, Milei também agradeceu o apoio que recebeu no segundo turno do ex-presidente Maurício Macri e da ex-candidata Patrícia Bullrich, da coalizão Juntos pela Mudança, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno eleitoral em 22 de outubro. Vamos então às análises. Amanda Klein, na eleição que ficou muito marcada pela exaltação ao medo em ambas as campanhas, o medo da continuidade da política peronista falou mais alto. Eu acho que você colocou de um jeito bastante lógico, né, Lívia? Ou era o medo da continuidade ou o medo do mergulho no desconhecido representado por Milei. E os argentinos ontem deram um claro aval a esse mergulho no desconhecido. E por que eu digo isso? Primeiro que foi até difícil entender o que aconteceu no primeiro turno, quando o Sérgio Massa teve aquela primeira virada em que ele ganhou do Milei, teve quase 6, 7 pontos percentuais de diferença em relação ao libertário. Ele teve um suspiro. E aí, o que aconteceu no segundo turno foi basicamente uma história em que o Milei conseguiu agregar aqueles 25 pontos ligados ao macrismo, que era um centro de direita, gente que não endossava as propostas de Milei, que são difíceis, complexas, de difícil implementação, mas claramente queriam mudança. E o que prevaleceu foi esse sentimento de mudança. E é fácil entender por quê. Num país com 140% de inflação, 2,5% a 3% de recessão prevista para esse ano, 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, 60% quando você fala somente de crianças e adolescentes. É claro que esse país quer mudança. Agora, essa mudança veio num pacote diferente, quase que um presente de grego, embalado na forma de Javier Milei, um político pouco experiente, que teve seu primeiro mandato
como deputado federal a partir de 2021, tem pouca experiência política, tem poucos quadros experimentados e vai ter que talvez ficar muito dependente, tutelado, não sei, pelo macrismo representado por Macri, pela Patrícia Burit, derrotada no primeiro turno, para conseguir fazer avançar algumas de suas propostas. E mesmo assim, provavelmente muitas dessas propostas terão que ser suavizadas e amenizadas para passar pelo parlamento. Milei ganhou. Teve um aumento da bancada tanto na Câmara quanto no Senado, mas mesmo assim tem somente 12% dos deputados, 11% dos senadores. Vai ter que contar com a bancada ligada à Macri, e mesmo assim essa bancada não age de forma uniforme, em uníssono, para conseguir fazer avançar suas propostas no parlamento. Quais são as mais complexas e também mais polêmicas? De dolarização da economia e fechamento do Banco Central. Será que ele vai conseguir levar isso adiante? E como implementar? Se há hoje uma escassez, uma falta tremenda de dólares na economia argentina, tem países deixando de exportar para a Argentina porque os importadores não têm dólares para pagar pelas exportações. As bananas da Bolívia, por exemplo, não chegam mais à Argentina. E é uma situação, uma crise econômica tão profunda que já dura tantos anos e que há 8 anos com a vitória do Macri, tentou haver essa primeira virada de chave, mas isso não foi feito. Só aprofundou a inflação, aumentou a dependência do FMI e a dívida externa. Milei tem agora uma segunda chance, com o mesmo apoio da centro-direita, para fazer essa virada. Não será fácil, porque qualquer solução no início será muito dolorosa. Ela significará um aprofundamento da recessão e maior empobrecimento da economia argentina. Por exemplo, se você for falar no fim dos subsídios, à energia, aos transportes ou no enxugamento do Estado, isso, no primeiro momento, vai representar uma maior perda de emprego e maior perda de renda. Então, até você chegar a essa economia começar a implicar, a subir novamente, isso vai implicar em perdas muito dolorosas, em sacrifícios para a população. Cláudio, queria te ouvir sobre a eleição na Argentina. Foi uma eleição do medo, o medo da continuidade e o medo do mergulho no escuro? Prevaleceu o medo de continuar na crise em que o país está? Prevaleceu a esperança, né? A gente costuma dizer, Colombo, a esperança dessa vez venceu o medo lá na Argentina. Muito bom dia, a gente não teve a oportunidade de falar antes na entrevista do governador. Bom dia, Colombo, bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda, bom dia a toda a nossa audiência. 12 pontos percentuais de diferença entre Milei e Massa. É uma vitória expressiva, uma vitória que dá a Milei um suporte político importantíssimo justamente para que ele comece já, né, aproveite aí a transição e já comece a implementar a sua agenda de reformas. Reforma administrativa está no topo da agenda, corte de gastos está no topo da agenda. Era o que a gente gostaria que acontecesse aqui no Brasil. Reduzir o tamanho do Estado, cortar os gastos públicos, justamente para melhorar a eficiência do Estado, gerando um ciclo virtuoso, né, que é rompendo o círculo vicioso e introduzindo um círculo virtuoso na economia. Se isso acontecer, essa reforma vem primeiro. Isso tende a emitir sinais positivos para o mercado, isso tende a atrair investimentos. A preocupação da Amanda com a escassez de dólar, você justamente, quando você começa a promover as reformas necessárias ao Estado, você vai atrair esse investimento e aí sim você começa a colocar em curso as demais reformas e aí essa dolarização da economia. A gente, quando olha para outros países que fizeram esse mesmo processo de dolarização da economia, como o Equador dolarizou sua economia. Claro que o fez num momento também aí de muita inflação, de inflação altíssima, com confisco de poupança, que nós já vivemos aqui, infelizmente, e aí demorou um pouquinho, né, para a economia se estabilizar, mas passados anos se verificou que foi uma medida acertada para o Equador, economia estável, que tem garantido aí um crescimento ao país, né? Então, é isso que se espera, é isso que o Milei espera fazer na Argentina, né? A gente, eu acho que eu estou muito curioso, né, para ver essa experiência aplicada, justamente porque hoje a gente vive essa campanha permanente. A gente vai precisar, né, o Milei vai precisar descer do palanque e começar a governar de verdade, e aí, com isso, a gente vai poder ter, vamos dizer assim, dados mais concretos
sobre a capacidade de gestão. Mas, vamos dizer assim, o horizonte de trabalho é muito mais positivo do que se houvesse aí a eleição do Sérgio Massa.